Vamos falar então agora sobre furtos profissionais. Dá alguns exemplos pra gente e por que isso é tão complicado? O furtante profissional, ele tem as suas metodologias, ele sabe como ele vai atuar em cada tipo de cenário, né? Então, normalmente ele vai fazer um mapeamento, eu até brinco dessa forma, ele faz um mapeamento do comércio da região. Normalmente o furtante profissional, ele age em outras cidades. Ele não costuma agir na sua própria cidade. Então ele vai agir em outras localidades. E ele faz um mapeamento da seguinte forma: ele entra na loja, ele consegue identificar aonde são os pontos cegos da loja, né? Ele anda muito pela loja, ele percorre todos os corredores e ele consegue percorrer isso sem chamar tanta atenção. Ele sempre vai vir nos dias de maior movimento da loja, que ele encontra mais fragilidade nisso, para só depois ele fazer a ação. Normalmente, inclusive, o furtante profissional, ele joga uma isca. Então vai outra pessoa para fazer um pequeno furto enquanto ele faz um furto maior. Então, às vezes, a nossa segurança aborda aquele furto menor enquanto ele vai fazer o furto maior. Então a gente tem que estar muito bem preparado para esse tipo de furtante. Porque o furtante profissional, ele é aquele que mantém o mercado paralelo. O mercado paralelo é aquilo que eu falo que é aquele mercado que tem lá no metrô, que vai estar aquela banca vendendo desodorante aerosol, Mac 3, enfim, aquele desodorante, aquela lavanda, aqueles produtos que são produtos de fácil comercialização lá fora. Hoje tem um aumento muito grande, inclusive, em mercados com relação a carnes nobres. Então é algo que é muito comum ser furtado porque ele alimenta dois mercados, não só esse, mas principalmente alguns restaurantes também que acaba sendo um receptador disso. O furtante profissional, se ele quisesse, ele poderia ser um bom consultor para a área de prevenção, na verdade, né? Tá aí uma oportunidade de carreira para você. Isso é uma boa. Você falou bem aí e realmente, assim, tem coisas que a gente olha, você está desenvolvendo a tecnologia e os caras já estão lá na frente. Sim. Ele testa o limite, o sistema. Né? Desenvolvendo formas de burlar aquilo ali. Então eles estão sempre à frente. É incrível esse tipo de coisa. E o furtante profissional, diferente, por exemplo, de um furtante que a gente chama de cleptomaníaco, seria aquele impulsivo, né? Tem uma grande diferença que o impulsivo, que é o cleptomaníaco, ele furta pelo prazer. Então, eu já peguei situações onde uma senhora de 78 anos entrava na loja para furtar refresco Tang ou qualquer outra coisa. Então, um refresco Tang, baixíssimo valor. Baixíssimo valor, mas só pelo prazer de furtar. Inclusive, deixava a cuidadora dela presa em casa para sair para furtar. Então, ela furtava um Tang só pelo prazer. Então, na hora que a gente encontra uma pessoa que fala que é cleptomaníaco, né, e que está furtando carne, picanha, e está saindo com um pacote com vários Mac 3, ela não é uma cleptomaníaca. É diferente, entendeu? Não está associado isso. E isso existem diversos estudos que mostram isso, que demonstram isso, né? E é diferente. O ocasional, que não é o furtante profissional, mas é o ocasional, é aquela pessoa que, tem um negócio de bobeira aqui, eu vou levar. Inclusive, se você deixar um celular em cima de um caixa, ele vai furtar. Inclusive, pode ser um funcionário nosso, que ele está lá no caixa, e ele pega o celular do cliente e guarda, se não vier, fica para mim. Então, esse é o ocasional. Agora, o profissional, ele age em quadrilhas, entra mais de um na tua loja. O ideal é a gente ter aquilo que a gente chama de abordagem preventiva. O que seria essa abordagem preventiva? A gente fala que é o boas-vindas. O furtante entra na tua loja, você percebe que ele é um furtante profissional porque ele vai ficar o tempo todo procurando câmera, está estudando o ambiente, procurando produto. Por ali. Então você oferece um serviço para ele. Você pergunta se ele encontrou tudo o que queria. Você oferece um café, uma água, entendeu? Você faz essas boas-vindas para mostrar, olha, você está sendo observado. Sim. Fator inibidor entra aí. Então ele vai ver que, tem gente na minha cola, então isso acaba de alguma forma ajudando nesse tipo de trabalho. Logicamente que existem algumas empresas, somente fora do Brasil, que fazem uma abordagem preventiva mais ostensiva, ou seja, você pegou um desodorante e coloca no bolso. Ele chega e fala, o local onde você colocou esse desodorante não é o ideal, esse desodorante pode estourar, pode te prejudicar. Coloca nessa cestinha e já entrega uma cestinha. Eu não aconselho muito aqui no Brasil fazer isso. Algumas empresas que eu conheço, inclusive, faz, mas eu não aconselho, porque corre diversos riscos, né? Então, é fazer o acompanhamento, oferecer só um café, uma água, entendeu? E ficar monitorando, porque ele está vendo que está sendo observado, entendeu? E, inclusive,
eu tive uma pessoa que trabalhava em serviços gerais, que ela foi promovida, inclusive, na empresa, né? E porque era uma das pessoas que mais identificavam um furto na loja. Porque ela estava sempre limpando em algum local, observando, de repente ela passava o rádio, porque ela sempre estava com o rádio, né? Alguém poderia passava o rádio para segurança, o pessoal já ficava monitorando no CFTV e já fazia a abordagem na frente da loja. Então, nunca errou um tiro.